A graça e a paz, povo de Deus, como vai? Tudo bem? Pastor André, que bom estar aqui mais uma vez. Que bom poder estar com vocês e trazer algo a respeito das coisas do Senhor, a respeito da palavra de Deus, da manifestação do Espírito, poder compartilhar com vocês tudo o que Deus tem feito. Amém? E trazer um entendimento real da palavra de Deus para a nossa vida. Amém? Que o Senhor Jesus prospere seus caminhos, que o Senhor Jesus manifeste mais e mais a glória dele na tua vida. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te louvar e te bendizer, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha estabelecer mais e mais a tua glória, a tua justiça, a tua paz e a tua honra na nossa vida, Senhor Jesus Cristo. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor, para que a gente venha entender nosso chamado. Abre os olhos do nosso entendimento para que a cada dia mais e mais a gente venha resplandecer como num espelho a glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Olá, povo de Deus. Creio que hoje Deus vai trazer um entendimento a cada dia maior para nós. Deixa eu te explicar algo. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, quando Jesus morreu e ressuscitou na cruz, Ele nos deu direitos. Direitos de ter exatamente tudo aquilo que Ele tem. E um dos direitos é simplesmente nós podermos ter a mesma intimidade que Jesus Cristo tem com o Espírito Santo de Deus. Ele nos deu o direito de termos a mesma intimidade que Jesus tem com o Espírito Santo de Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa, nós só temos que ter o hábito de poder pedir, de conversar com o Espírito Santo e Ele vai revelar a vontade perfeita de Deus para a nossa vida. O problema é que nós perdemos o hábito de perguntar para o Espírito Santo, mas hoje eu creio que tudo isso que você está aprendendo a respeito da manifestação do Espírito, simplesmente você vai começar a ter o hábito, você vai começar a ter prazer de conversar com o Espírito Santo, de se relacionar com o Espírito Santo, porque você vai entender depois dessa matéria que a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita, é que simplesmente a justiça de Deus venha se cumprir na tua vida. E que você venha caminhar como um homem e uma mulher cheio da glória de Deus, cheio da alegria de Deus, cheio da justiça de Deus. Então vamos falar um pouco a respeito daquilo que o Senhor Jesus fez na nossa vida depois que nós batizamos, depois que nós somos batizados. No dia que você foi batizado, o que aconteceu na sua vida? Tem uma promessa que Ele fez lá em Joel capítulo 2, versículo 28. E acontecerá depois que derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até que os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Algo muito tremendo, Ele fez uma promessa que Ele derramaria o seu Espírito sobre nós, sobre toda a carne vai receber exatamente o Espírito Santo de Deus. Ele fez uma promessa que Ele vai arrancar de nós um coração de carne e colocar arrancar de nós um coração de pedra e colocar um coração de carne, que o Espírito Santo viria habitar em nós, que nós nos tornaríamos templo do Espírito Santo, e hoje todos nós somos templo do Espírito Santo. Hoje Ele habita em nós. Hoje nós somos uma morada de Deus. Jesus foi ao céu preparar moradas, nós somos as moradas. Ele está lá junto com o Pai, nos preparando para que a gente possa viver com o Senhor por toda
toda a eternidade. Nós estamos sendo construído edifício, bem construído e ajustado pelas juntas e medulas. As juntas e medulas que estão nos ajustando e fazendo a gente crescer é o próprio Espírito Santo de Deus. Por isso que nós precisamos ter intimidade com Ele, aprender a se relacionar com Ele, a se mover nele todos os dias. Existe a promessa feita por Jesus, João capítulo 7, versículo 37 diz o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Ele está dizendo uma promessa, ele está falando: olha, quando eu for glorificado, não se preocupe, do meio de vocês, do interior de vocês, do ventre de vocês, rios de água viva vão fluir. Rios de água viva. Haverá um poder que vai sair de dentro de você e que vai trazer vida para as pessoas, porque rios fluirão, rios de uma água que vai trazer vida para muitas pessoas que estão perto de você. Por isso que Paulo falou que nós somos o bom perfume de Cristo, cheiro de vida para vida, ou seja, nós traremos vida através da vida abundante de Cristo operando em nós. Nós traremos vida para as pessoas e as pessoas serão totalmente transformadas, porque vai fluir do nosso meio, vai fluir do nosso interior, vai fluir exatamente do nosso ventre, rios que trarão vida, que matarão a sede de milhares e milhares de pessoas e que as pessoas não sentirão mais sede. Lucas capítulo 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecerei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus está falando da promessa do Espírito Santo, que Ele iria enviar o Espírito Santo. Falou assim: olha, fique lá em Jerusalém, fique na posição de obediência, porque quando vocês estiverem na posição de obediência, eu vou enviar sobre vocês um poder, eu vou enviar sobre vocês uma promessa, eu vou enviar sobre vocês o Paracleto, aquele que vai ajudar, que será o conselheiro de vocês, o ajudador de vocês. Ele vai guiar vocês em toda a verdade. E aí aqueles homens foram para Jerusalém, ficaram ali esperando no Senhor, e eles ficaram por 7 dias. E quando eles ficaram ali, de repente houve o cumprimento da promessa. O Espírito Santo, como um som veemente, como o barulho de um som veemente, de um vento veemente, e línguas como de fogo desceram. E aqueles homens foram cheios do Espírito Santo. Naquele momento estava se cumprindo a promessa de Deus sobre a vida deles. E eles foram cheios do Espírito Santo. E no momento que eles foram cheios do Espírito Santo, parecia que eles estavam embriagados. Tanto é que teve alguns homens que estavam fazendo chacote, dizendo: como pode homens estarem bêbados 9 horas da manhã? 9 horas da manhã, mas de repente o Espírito de Deus já tinha se apossado de Pedro, tinha dado uma tremenda sabedoria para um homem que era indulto, e de repente aquele homem se levantou em uma voz e debaixo de uma unção tão poderosa que ele falou: varões israelitas, esses homens não estão bêbados. Ele começou a mostrar exatamente o que estava acontecendo. E numa pregação de 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto no máximo, a Bíblia diz que a unção de Deus foi tão poderosa que dilacerou, destruiu o coração daqueles homens, a ponto de 3 mil se converterem na primeira pregação.
Você tem noção do que é isso? O poder do Espírito Santo operando de fato através da vida de um homem. Mas, irmãos, então por que, se esse poder ainda está aqui, por que esse poder não está se movendo da mesma forma? Lembra que Jesus deu uma ordem: vão para o lugar da obediência, fiquem em Jerusalém, o lugar da obediência, até que... Infelizmente, muitas vezes nós não estamos ficando no lugar da obediência. Muitas vezes nós estamos saindo do lugar da obediência quando algumas coisas começam a acontecer, quando alguns ajustes começam a acontecer no lugar da obediência, porque nós não entendemos de fato aquilo que vamos ter que receber ou que já recebemos do Senhor. Simplesmente, quando os ajustes vêm, a gente tem a tendência a sair. A falta de entendimento e de compreensão verdadeiramente do que foi feito lá na cruz faz com que a gente saia. Não busque ficar no lugar da obediência. Não busque estar no lugar da obediência. Por quê? Porque alguns ajustes, eu não sei se você sabe, alguns ajustes vão trazer um certo desconforto. Crescimento, ele dói. Não sei se você já prestou atenção numa criança, um adolescente, quando ele começa a crescer, ele começa a sentir dor nos ossos. Todo crescimento, ele vai trazer um certo desconforto, ele vai te tirar daquele lugar de conforto. A zona de conforto é um lugar muito perigoso. A zona de conforto vai simplesmente te afastar daquilo que Deus tem para fazer na tua vida. O desejo de Deus é que a gente cresça, o desejo de Deus é que a gente venha do jeito que a gente está, mas no final a gente saia simplesmente resplandecendo a glória de Cristo. Mas para que a gente resplandeça a glória de Cristo, Deus sempre vai nos tirar da zona de conforto. Sempre vai haver os ajustes. Evangelho é lugar de crescimento. E glória a Deus para o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai nos guiar durante esse crescimento. É o Espírito Santo que vai nos guiar durante esse crescimento. Deixa eu te dizer uma coisa, um dia fizeram uma pergunta a um homem de Deus e fizeram uma pergunta para ele o seguinte: por acaso Jesus, quando estava caminhando na terra, ele era onisciente, onipotente e onipresente? Claro que não. Jesus era totalmente dependente do Espírito Santo. Jesus veio como um homem. E como homem, ele precisava ser guiado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo estava conduzindo Jesus. Se Jesus fosse onipresente, onipotente, onisciente, Jesus não estava se movendo como homem e ele estaria se movendo como Deus. E se Jesus se movesse em relação à obra da cruz, ao Calvário, como Deus, o que Jesus fez era uma farsa. Se Jesus estivesse se movendo como Deus, o Calvário seria uma farsa, mas glória a Deus, Deus não é farsante. Por quê? Porque o pecado entrou por um homem e por um homem, ele deveria sair. Então Jesus simplesmente foi guiado pelo Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, se o próprio Jesus, se o próprio Senhor da glória, se o próprio Rei precisava ser guiado pelo Espírito Santo para receber de Deus aquilo que Deus tinha estabelecido como propósito na vida dele, imagina nós. Jesus veio aqui, como diz Pedro, para nos dar o exemplo. Ele é o nosso exemplo. Então aqueles homens estavam lá, esperando, até que do alto, no lugar da obediência, até que do alto, o próprio Espírito Santo, que guiava e conduzia Jesus, o próprio Espírito Santo ia trazer para eles poder, entendimento
discernimento, sabedoria, alinhá-los ao propósito de Deus, guiá-los em nome de Jesus. E estavam ali, todos, inclusive Maria, a mãe de Jesus, ela também estava lá. Isso aqui já desmistifica a questão dizendo que Maria era semelhante a Jesus. Não era. O único que tinha o Espírito Santo habitando nele era Jesus, mais ninguém. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então todos eram dependentes do Espírito Santo de Deus, inclusive a mãe de Jesus. Precisavam do Espírito Santo para guiá-la. Tanto é que ela foi junto com eles, com os apóstolos, esperar até que do alto ela fosse revestida de poder. Amém? E todos estavam ali esperando. E aí começou a vir as evidências de que o Espírito Santo tinha sido derramado sobre eles. Primeiro veio o dom de línguas, a evidência de que o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Eles começaram a orar em línguas. Deixa eu te dizer, a oração em línguas, línguas estranhas, ela ainda não tinha acontecido até que o Espírito Santo fosse derramado. Quando o Espírito Santo foi derramado, Deus trouxe uma ferramenta muito poderosa para a Igreja de Cristo, que é a oração em línguas. Quem ora em línguas edifica a si mesmo. O seu espírito ora de fato, a sua mente fica infrutífera, mas o seu espírito ora de fato. Quem ora em línguas, o teu espírito, você está de fato tendo a oração, fazendo a oração que Deus quer de você. E aí você começa a se edificar. O seu espírito começa a se relacionar com o Espírito de Deus. E quando ele começa a se relacionar com o Espírito de Deus, começam a vir instruções. Começam a vir e você começa a ser guiado da maneira correta. Os seus olhos espirituais começam a ser abertos. Então, uma das primeiras coisas que veio foi a evidência da oração em línguas. Mas algo muito interessante é que aqui, na oração em línguas, o que o Senhor liberou foi a oração em línguas. Em Atos, capítulo 2, foi a oração em línguas naturais, não a oração de línguas estranhas. Eu estou falando da evidência em relação a línguas estranhas, mas o que aconteceu em Atos 2 foram línguas naturais. Os homens começaram a falar a língua do povo que ali estava, porque era uma festa, e naquela festa judeus de muitas nações foram lá para Jerusalém. E aí, na hora que eles receberam o batismo do Espírito Santo, muitos deles, eles começaram a falar a língua daquele povo que ali estava. E por isso aquele povo ficou impactado, porque falou, mas esse povo não é indulto, e esse povo está falando a nossa língua fluente. E eles começaram a ficar impactados. Mas Paulo, lá em Coríntios, fala da oração em línguas estranhas, em línguas dos anjos, em línguas do céu. Amém? E também, depois ela começou a se mover, o poder a manifestação do Espírito Santo começou a vir sobre os gentios. Paulo foi levantado para ser o apóstolo dos gentios. Então começou também o Espírito Santo, porque os judeus, eles acreditavam que o Espírito Santo, aquilo que Jesus fez, era simplesmente só para eles. Mas logo Deus começou a mostrar através da vida de Pedro, através da vida de Paulo, que Deus fez também para nós, os gentios, aqueles que não tínhamos conhecido ainda o Senhor, que Deus iria estabelecer a promessa dele na nossa vida, porque Ele também nos escolheu. Ele também nos separou e Ele fez de dois povos, ou seja, dos gentios e dos judeus, um só povo, a igreja. Hoje nós somos o povo de Deus, escolhidos, adquiridos pelo Senhor. Eu estou tentando te mostrando isso para você compreender por quê
que hoje você tem o direito de ter exatamente aquilo que Jesus tinha. De ter o mesmo nível de revelação, de entendimento, de comunhão, de intimidade com o Espírito Santo. Foi derramado o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo foi derramado sobre todos nós. O dom do Espírito Santo. Por quê? Porque o povo estava ouvindo exatamente aqueles homens falarem em línguas. Atos capítulo 9, versículo 17, diz o seguinte: Então Ananias foi entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. O que é que estava acontecendo aqui? Aqui foi exatamente quando Paulo teve um encontro com Deus, teve um encontro com Jesus. Ele estava indo no caminho de Damasco, e ele indo no caminho de Damasco, ele estava com uma carta que autorizava ele prender todos os cristãos, todos aqueles que seguiam a seita do caminho, porque naquela época o cristianismo chamava o caminho. E aí ele estava com uma carta, com autorização para matar todos aqueles, prender e provavelmente matar todos aqueles que seguiam isso. E Paulo, simplesmente no caminho indo, ele teve um encontro. Jesus apareceu na frente dele. Quando Jesus apareceu para Paulo, Paulo caiu por terra. E quando ele caiu por terra, ele já falou: Quem és tu, Senhor? E naquele momento Jesus falou assim: Eu sou o Cristo, aquele pelo qual você persegue. Eu sou Jesus, o Cristo, aquele pelo qual você persegue. E de repente levaram Paulo para dentro da Damasco, e Paulo ficou cego ali. Por que ele ficou cego ali? Porque quando a luz vem, quando a luz do Espírito vem, ela revela exatamente as trevas onde nós estamos. E quando Jesus veio com aquela luz, com aquela glória toda, ele revelou para Paulo onde ele estava, revelou para Saulo onde ele estava. Mas o Espírito Santo falou: Ananias, vai lá, ore por ele e traga ele para a luz. Coloque as mãos sobre a mente dele, sobre a cabeça dele, e as escamas vão cair e ele vai estar na luz. Paulo começou a ter exatamente esse entendimento. Paulo começou a, de fato, ter a visão ampla da pessoa de Cristo. Por que nós falamos em línguas? Por que a importância de nós falarmos em línguas? Como disse, Paulo simplesmente falou: quem ora em línguas edifica a si mesmo. Atos capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Nesse momento aqui, em Atos capítulo 2, eles estavam falando a língua dos homens. Eles estavam falando a língua das nações que estavam ali. Atos capítulo 8, versículos 5 e 7. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Deixa eu te dizer, quando um homem está sendo guiado pelo Espírito Santo, quando um homem de fato é governado pelo Espírito Santo e é cheio do Espírito Santo, aonde ele for, quando ele estiver falando, se ele está sendo guiado pelo Espírito Santo, haverá a evidência de sinais, prodígios e maravilhas, porque o próprio Deus vai confirmar a sua palavra. O próprio Senhor vai confirmar a sua palavra com sinais, prodígios e maravilhas.
A palavra de Deus por si só opera isso. Atos capítulo 9, versículo 3. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? É exatamente aquilo que eu acabei de falar. Ele teve um encontro, ele estava indo para Damasco e ele teve um encontro. E quando ele teve esse encontro, ele perdeu a visão. Atos capítulo 10, versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Aqui Pedro simplesmente estava obedecendo uma direção de Deus, porque Pedro estava em cima de uma casa ali no terraço, e quando ele teve uma visão de um lençol descendo, e aí ele obedeceu aquela voz que falava: vai, porque eu escolhi, tem um homem que é chamado Cornélio, eu ouvi as orações dele, eu recebi as esmolas de Cornélio, então vai lá que eu sou com ele. Pedro, tem 3 homens, tem homens que estão aí embaixo, que vieram buscar você, vai lá e leva, e vai com esses homens. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, ele começou a pregar, e quando ele começou a pregar, simplesmente antes dele terminar de falar, o Espírito Santo desceu sobre os gentios. O Espírito Santo desceu sobre aquele povo, e quando o Espírito Santo desceu sobre aquele povo, as pessoas que estavam com Pedro se admiraram, porque começaram a ver que também os gentios tinham recebido o Espírito Santo, e eles começaram a orar em línguas. Aqui ele está falando de línguas estranhas. Em Atos 2 foi sobre línguas dos homens, mas aqui em Atos 10 ele já está falando sobre línguas estranhas, as línguas que eles receberam, as línguas do Senhor. Atos capítulo 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Aqui Paulo está falando também das línguas espirituais. Simplesmente, o que é que aconteceu? Paulo estava em Éfeso e falou assim: vem cá, por acaso, qual foi o batismo que vocês receberam? Vocês já ouviram falar do Espírito Santo? Ele falou: não, nunca nem ouvimos falar do Espírito Santo. Por acaso, o que é isso? Nós recebemos o batismo de João. Paulo simplesmente foi lá, orou por eles, colocou a mão sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em língua. Porque o dom de línguas é exclusivo dessa dispensação. O dom de línguas, ele é exclusivo desse tempo da igreja. Ele não existirá, ele não existiu antes e nem existirá após a retirada da igreja. Quando a igreja for retirada, o dom de línguas não vai mais existir.
Simples assim. Quando falamos em línguas, falamos sobrenaturalmente com Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Quem, pois, fala outra língua, não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem fala em línguas, quem ora em línguas, quem fala em línguas não está falando com homens, está falando direto com Deus. O teu espírito está sendo edificado. Os homens não entendem, nem a tua mente natural, ela não vai entender o que você está falando, mas o teu espírito está sendo edificado. O teu espírito está tendo crescimento. Engrandecemos a Deus. Atos 10, 45. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito, pois os ouviram falando em línguas, engrandecendo ao Pai. Deus era engrandecido, Deus era glorificado quando aqueles homens eram batizados e começavam a orar em línguas. Nós edificamos a nós mesmos como estamos orando em língua. 1 Coríntios 14, 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Judas capítulo 1, versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Nós precisamos orar no Espírito, ter uma vida de oração em línguas. Deixa eu te dizer uma coisa, uma das coisas que o inimigo tem procurado arrancar de dentro da igreja é exatamente a compreensão da oração em línguas. Por isso que muitas vezes parece que as línguas só foram feitas para na hora que está acontecendo aquele Pentecoste. Sabe aquele Pentecoste dentro da igreja? Aí está acontecendo aquele Pentecoste, aí quando o fogo desce, aí vem a darabacéria, todo mundo vai orar em línguas. Não, irmão, oração em línguas é algo que você tem que fazer diariamente, sem cessar. Para quê? Para que o teu espírito seja edificado, o Espírito de Deus comece a testificar com o teu espírito e revelações profundas do Espírito Santo venha sobre sua vida, venha sobre a nossa vida. Amém? É isso que nós precisamos, edificar a nós mesmos várias vezes, orando em línguas, orando 1, 2, 3, 4 horas em línguas. Parece que não está acontecendo nada, mas eu te digo, uma hora vai destravar, e quando destravar, irmão, você vai começar a ter revelações tão profundas do Espírito Santo de Deus, das coisas de Deus. Amém? Pai, graças nós te damos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado por este tempo, Senhor, que o Senhor veio estabelecer mais e mais a tua glória, a tua justiça e a tua paz em nós. Abra os olhos do nosso entendimento, Senhor Jesus Cristo, e se revela a nós, Pai, para a gente poder viver a tua vontade boa, agradável e perfeita, em nome de Jesus.